E para repercutir um pouco essas projeções do Focus, eu converso agora com Rafael Cardoso, que é economista-chefe do Banco da Ecoval, que já está aqui comigo. Então, meu querido, bem-vindo aqui à nossa programação. Rafael, sem mais nada, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. É sempre um prazer falar com vocês. Rafael, vamos lá. Essa nova queda das projeções de inflação, tanto agora para 2025 como para 2026 no Focus, pode indicar alguma mudança, de alguma forma, mais consistente de expectativas ou ainda muito cedo para a gente falar de ancoragem definitiva, pelo menos na visão do mercado? Para o Banco Central, ainda é claramente cedo para falar sobre isso. Mas em relação ao mercado, o que o mercado está tentando dizer com tantas semanas seguidas dessa revisão de projeção da inflação para baixo, qual que é a leitura que vocês fazem aí no da Ecoval? Bom, primeiro fazer a ressalva que 2025 já está muito no final, né? Então essa parte das projeções tem sido revisadas para baixo, mais de curto prazo, tem a ver mais com dados que a gente conhece, portanto menos com expectativa, né? E para os próximos anos, aí sim, 26, 27, 28, essas projeções, quanto mais calcado em expectativa e menos calcado, vamos dizer assim, em dados realizados. E o processo que vem ocorrendo, como você bem citou, de queda das expectativas, vão em direção à meta. Então é difícil a gente classificar como ancorado, uma vez que para todos os horizontes as projeções ainda estão acima da meta, mas em termos de direção a gente pode afirmar que sim, que as expectativas estão caminhando em direção a um patamar de maior ancoragem. O que está por detrás disso, na nossa opinião? São vários fatores, né? A apreciação do câmbio, o arrefecimento da atividade econômica e a própria postura do Banco Central. Então, o que tem feito essa trajetória mais benigna das expectativas, na nossa opinião, também perdura para as próximas semanas. Então, esse movimento que a gente tem visto do Focus, de expectativas de inflação para baixo, deve persistir, uma semana sim, outra não, o processo não é linear, mas a direção, como eu comentei, é na direção de uma maior ancoragem. Ainda não está ancorado, mas a gente está indo nessa direção. Segue revisando a inflação para baixo, mas mantém uma certa cautela ainda com juros, inclusive voltando a subir projeção de juros para o ano de 2026, e aí acho que 2028 a gente começou a ter também uma revisão para cima. Esse descompasso, nesse momento, Rafael, sugere mais confiança no curto prazo do que esse horizonte mais longo? Olha, acredito que essas revisões de juros altistas, essa semana foi muito marginal, mas tem a ver com um compromisso demonstrado pelo Banco Central em perseguir o objetivo. Então, como a gente comentou, a inflação ainda segue acima da meta, ainda que num território mais benigno do que nos últimos meses, mas o Banco Central tem um objetivo muito claro e explícito de levar a inflação para 3%, tanto em termos correntes quanto em termos expectacionais. E se isso é verdade, o instrumento que ele tem para fazer essa convergência é a taxa Selic, e, portanto, quando ele dá a sinalização de que vai ser mais ortodoxo na busca do seu objetivo, o ajuste da expectativa tem que ser nessa direção que a gente comentou, de uma inflação esperada mais baixa, mas também, em contrapartida para essa inflação ser mais baixa, uma política monetária mais apertada. Então, uma aparente contradição que, na verdade, não é uma contradição, é uma complementariedade, né? A Selic mais alta faz com que esse processo de inflação mais baixa se materialize nas expectativas. Então, a gente vê esses dois movimentos dessa forma. Eles conversam entre si e a expectativa de inflação mais baixa é derivada da expectativa de uma taxa Selic mais alta ou estável durante mais tempo, ou alguma coisa nesse sentido. Nas últimas semanas, nos últimos meses, né? A grande dúvida, a grande pergunta de $1 milhão no mercado vinha sendo sobre quando que o Banco Central iria começar realmente a cortar esses juros em 2026. Parte do mercado projetando que esse corte já poderia ser antecipado a partir de janeiro, apesar do Banco Central deixar praticamente desenhado que não vê, não traz nenhum guide sobre isso, não traz nenhuma flexibilização quanto a isso que traga espaço para isso. Na sua avaliação, tem espaço técnico
para iniciar cortes realmente em janeiro, como parte do mercado já vinha precificando, ou o Focus ainda mostra que a confiança é insuficiente para isso? Bom, acredito que a gente, quando for classificar o que é, né, uma decisão técnica, teria que olhar, vamos dizer assim, as projeções do Banco Central, as projeções de mercado, para aquilo que é o mandato do Banco Central, que é a inflação acumulada em 12 meses, 18 meses à frente. Então, é olhar a projeção do que vai acontecer lá no futuro. E quando a gente olha exatamente esse número, não nos parece que deveria haver corte da taxa de juros. Ainda mais quando coloca-se toda a complexidade do cenário, onde no modelo do Banco Central não entra as expectativas de longo prazo, como 27 e 28, que seguem desancoradas. Então, quando a gente olha de forma mais precisa os dados e as projeções, a nossa opinião é de que não deveria haver espaço, ou não vai haver espaço em janeiro para a queda da taxa de juros. E, além disso, o que não entra nessa conta, vamos dizer assim, mais técnica, mas entra de forma mais subjetiva, indireta, que são as expectativas de longo prazo, também apontam nessa direção. Portanto, nos parece que em janeiro as condições para se cortar juros não vão estar explícitas e tão claras para um Banco Central que nos parece estar com comportamento conservador. Já em março, a gente acha que isso já vai estar um pouco melhor, mas ainda assim a gente tem dúvida. Então, se você me perguntar se está mais para janeiro ou para março, a gente acha que é para março. Mas mesmo em março, talvez as condições aqui, entre aspas, né, técnicas mais objetivas, ainda talvez não estejam postas. E o Banco Central opte também por um comportamento ainda mais conservador adiante. Então, a gente acredita que as projeções do Banco Central e que as projeções de mercado não criam as condições para iniciar o ciclo em janeiro. Agora, Rafael, olhando para 2026, o maior risco inflacionário hoje está mais ligado aos preços administrados, serviços ou ao cenário externo? Onde que o Banco Central tende a ser mais vigilante na sua visão em 2026, já que a gente sabe que essa questão inflacionária, esse risco inflacionário é obviamente, né, uma das maiores preocupações do Banco Central? Eu acho que o Banco Central tem dois desafios para lidar em 2026, um no início do ano e um na segunda metade do ano. O do início do ano diz respeito a um respiro que a atividade econômica que vem desacelerando vai ter devido à isenção do IRPF, que pode se traduzir em consumo. Então, o Banco Central, no meio do processo de desaceleração, vai ter um suspiro da atividade econômica que pode atrapalhar o processo inflacionário, pode atrapalhar a desaceleração em curso. Então, esse é um problema que o Banco Central vai ter que lidar mais agora no começo do ano. E o segundo é na segunda metade de 2026, quando muito possivelmente o nosso Banco Central estará cortando juros, o Banco Central norte-americano já terá encerrado o ciclo de corte de juros e nós vamos ter um período eleitoral provavelmente muito incerto. Nesse momento, pode ser que o nosso Banco Central também comece a observar uma taxa de câmbio que se deprecie e que deve ou pode se materializar em inflação no futuro, o oposto do que a gente tem visto na inflação corrente. Então, se a gente fosse listar para 2026, a gente vê duas grandes dificuldades. Uma no início do ano, que diz respeito à atividade econômica, que deve voltar a ganhar atração por causa da isenção do IRPF, e a segunda, taxa de câmbio e ao preço dos importados, no segundo semestre, com a queda da taxa de juros, a probabilidade da taxa de juros lá fora e a probabilidade da depreciação da taxa de câmbio do real frente ao dólar. Perfeito. Conversei com Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco da Ecovan, meu querido. Muito obrigada, bem-vindo sempre aqui na nossa programação. Uma ótima semana para você, boas festas e até a próxima. Obrigado, sempre um prazer, boas festas, até a próxima.